Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Cinemistic. Se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. No vídeo de hoje, vamos discutir o filme Nonton Hitungan Mundur Takdir, Sulisuara. A história de Hitungan Mundur Takdir é uma jornada visceral sobre o peso das escolhas que moldam nossa existência. O protagonista, interpretado com uma intensidade que transborda a tela, carrega em sua performance a mesma inquietação que sempre definiu sua carreira. Ele não apenas atua, ele habita o personagem, trazendo para o papel experiências pessoais de uma trajetória marcada pela busca incessante de autenticidade no cinema indonésio. O filme nos apresenta uma contagem regressiva fatídica, onde cada segundo desperdiçado é uma nota dissonante em uma sinfonia que caminha inevitavelmente para o fim. O diretor deste longa não esconde suas influências. É evidente que houve uma inspiração profunda no cinema existencialista europeu, fundindo a crueza das ruas de Jacarta com a melancolia de obras que questionam o sentido do destino. A narrativa flui de maneira quase hipnótica, forçando o espectador a encarar a fragilidade do tempo. Quando o protagonista enfrenta seu dilema central, sentimos a pressão psicológica que ele mesmo impôs ao projeto, dedicando meses de preparação solitária para captar a essência de um homem que vê seu horizonte se estreitar. Há uma beleza trágica na forma como o roteiro lida com o inevitável. Não se trata apenas de uma história sobre a morte, mas sobre o que deixamos para trás quando o cronômetro para. A fotografia, com seus tons frios que contrastam com o calor sufocante das locações, reforça a sensação de isolamento. É fascinante notar como o ator principal utiliza seus próprios traumas de infância para dar veracidade ao sofrimento do personagem, transformando o set de filmagem em um confessionário. O resultado é um trabalho que não se limita a entreter, mas que nos obriga a olhar para nossos próprios relógios, questionando se estamos de fato vivendo ou apenas esperando a contagem chegar ao zero. Ao final, o que resta é a sensação de que o destino não é algo que nos acontece, mas algo que construímos no breve intervalo entre o fôlego e o silêncio. A profundidade emocional de Hitungan Mundur Takdir revela-se ainda mais quando observamos as nuances da interação entre o protagonista e os personagens secundários, que funcionam como espelhos de suas próprias falhas. Cada diálogo, carregado de uma crueza quase teatral, parece ter sido lapidado para expor as feridas abertas de quem se percebe sem saída. A atuação é um exercício de desnudamento. O ator principal, conhecido por seu rigor metódico em produções anteriores, desta vez ultrapassou os limites do conforto. Disse nos bastidores que ele isolou-se em uma zona rural da Indonésia por semanas, mimetizando o silêncio de alguém que aguarda o veredito final do próprio corpo. E essa entrega física é palpável em cada tremor de suas mãos, e na forma como seus olhos, inicialmente repletos de esperança, tornam-se opacos pela aceitação da finitude. Há um detalhe crucial na construção do personagem que reside em sua profissão original dentro da trama. Um arquiteto que planejou edifícios para durar séculos, mas que agora se vê incapaz de sustentar a estrutura de sua própria vida. Esse paradoxo é o coração pulsante do filme. O diretor utiliza essa metáfora profissional para contrastar o desejo humano de eternidade com a efemeridade biológica. A cinematografia acompanha essa derrocada, onde as linhas retas e os ângulos precisos das construções do protagonista começam a ser invadidos por luzes borradas e enquadramentos instáveis, como se o mundo ao seu redor perdesse a nitidez assim como ele perde a conexão com a realidade. A trilha sonora, um elemento muitas vezes subestimado, aqui é quase uma personagem antagônica. Ela não dita apenas o ritmo da contagem regressiva, mas parece sussurrar os arrependimentos que o protagonista tenta sufocar. É possível ouvir, entre as camadas de sons ambientes de Jacarta, uma melodia melancólica que remete às composições clássicas de diretores que o cineasta admira. Uma homenagem sutil que ele faz questão de imprimir em cada cena. O filme não oferece um alívio cômico ou uma redenção simplista. Pelo contrário, ele nos convida a mergulhar no desconforto de um homem que entende que a verdadeira tragédia não é o fim da vida, mas a descoberta de que ele dedicou toda a sua existência a edificar algo que não lhe trouxe o preenchimento necessário para enfrentar o escuro. A relação com o tempo no filme é, portanto, uma ferida aberta que não cicatriza.
Ao ver o personagem repassar suas memórias, percebemos que o ator empresta seus próprios momentos de dúvida sobre sua carreira para dar cor a esse arrependimento. Não estamos vendo apenas um homem fictício morrer, mas a própria essência de um artista confrontando a possibilidade de ter desperdiçado o dom que o definia. O clímax não explode em gritos ou ações heróicas. Ele se dissolve em uma quietude devastadora. É um lembrete cruel e necessário de que o tempo não é uma entidade externa, mas uma extensão do que decidimos valorizar. Ao subir os créditos, o espectador não sente apenas a conclusão de uma história, mas o peso da sua própria trajetória, deixando uma marca indelével na consciência de quem se atreve a assistir a essa confissão cinematográfica. O que torna a jornada de Hitungam Mundur Takdir verdadeiramente singular é a maneira como o filme disseca a nostalgia. Não aquela saudade doce de momentos felizes, mas o tipo de nostalgia que corrói, feita de oportunidades perdidas e palavras engolidas pela conveniência social. O protagonista não é um herói trágico clássico que busca redenção através de grandes gestos. Ele é um homem comum, um arquiteto que construiu arranha-céus, mas que se sente um estranho em sua própria casa. Ao observar suas interações com a família, nota-se uma distância física que reflete a falência emocional de um homem que priorizou o concreto em detrimento do afeto. O ator principal, cuja carreira é pautada por papéis que exploram a fragilidade masculina, traduz esse isolamento com uma economia de gestos que é, ao mesmo tempo, desconcertante e profundamente comovente. A direção de arte merece um destaque à parte pela forma como utiliza a arquitetura urbana de Jakarta para espelhar o colapso mental do protagonista. À medida que o tempo esgota, o ambiente parece se fechar ao seu redor, com corredores que se tornam túneis e janelas que deixam de mostrar a cidade para exibir apenas o reflexo de seu próprio cansaço. É como se o diretor estivesse construindo um labirinto, onde a única saída possível é a entrega final. A influência do expressionismo, mencionada anteriormente, manifesta-se no jogo de sombras que persegue o personagem, sugerindo que o seu passado não é apenas uma lembrança, mas uma presença física que o acompanha, cobrando um preço cada vez mais alto por cada decisão pretérita. Existe uma sequência específica, próxima ao terço final, onde o silêncio se torna mais barulhento do que qualquer diálogo. O protagonista senta-se diante de uma maquete inacabada de um projeto que nunca será erguido. E ali, sem uma única fala, o ator desmorona. É um momento de vulnerabilidade absoluta que transcende a ficção. Disse que ele, em sua preparação para o filme, passou semanas estudando casos reais de pacientes terminais, observando não apenas a dor física, mas a transição mental tal da resistência para o abandono. Essa pesquisa, aliada à sua própria bagagem de vida, faz com que a angústia não pareça ensaiada, mas vivida. Ele não está interpretando um homem morrendo. Ele está oferecendo ao público uma meditação sobre a irrelevância das nossas conquistas perante a vastidão do tempo. Ao mergulhar na psique deste arquiteto falido, o filme nos confronta com o paradoxo de nossas próprias existências. Passamos a vida edificando pilares, apenas para descobrir que o teto desaba sobre nossas cabeças quando menos esperamos. Não há o conforto de um final feliz, nem a promessa de um legado perene. O que sobra quando as luzes da sala de cinema se apagam e a melodia final se esvai é o eco de uma verdade incômoda. O filme não nos dá respostas, ele apenas nos entrega um espelho, insistindo que paremos de olhar para o relógio na parede e passemos a observar o que realmente construímos enquanto o ponteiro de segundos ainda se move. Em última análise, um convite para que cada espectador faça as pazes com suas próprias ruínas, antes que o cronômetro chegue ao zero. A capacidade do filme de se infiltrar na psique do público advém, em grande parte, da escolha deliberada de evitar o espetáculo em prol da introspecção. Enquanto muitas produções contemporâneas buscam o impacto através da montagem frenética, esta obra opta pelo plano sequência prolongado, obrigando-nos a dividir o fôlego com o personagem. O protagonista, em sua busca por um sentido derradeiro, torna-se um avatar de todos nós. Há uma cena em particular onde ele observa as luzes da metrópole indonésia através do vidro embaçado de seu escritório vazio, e a maneira como ele tenta traçar, com a ponta do dedo, as linhas de um novo projeto inexistente revela a agonia de um espírito que se recusa a aceitar que sua utilidade expirou. É nesse momento de negação que a performance atinge o ápice.
demonstrando como o medo da obsolescência é talvez o motor mais obscuro da condição humana. A presença dos personagens coadjuvantes, longe de ser meramente funcional, adiciona camadas de amargura que sustentam o arco trágico. A ex-esposa, interpretada com uma frieza contida que mascara uma dor antiga, atua como o juiz que o protagonista sempre temeu encontrar. Cada interação entre eles é carregada de um subtexto denso, onde o silêncio comunica mais do que as palavras. O ator principal consegue, com um simples desvio de olhar, demonstrar que ele reconhece as mágoas que plantou, mas que agora, na iminência do fim, não possui mais a energia necessária para o perdão ou para a reparação. Essa impotência é devastadora porque é real. O filme não nos presenteia com uma catarse gratuita, mantendo a honestidade brutal de que certas dívidas emocionais nunca serão quitadas. A atmosfera do longa, impregnada pelo clima úmido e pelos sons incessantes de uma Jacarta que nunca dorme, cria um contraste irônico com a estagnação interna do protagonista. Enquanto o mundo exterior pulsa e se renova em um ciclo caótico de progresso, o homem que desenhou esse mesmo progresso encontra-se paralisado no centro do redemoinho. A transição visual que o diretor opera, transformando a claridade do concreto armado na penumbra de um quarto de hospital improvisado, simboliza a desintegração de suas certezas. O ator, que sempre se destacou pela meticulosidade técnica, aqui abre mão de qualquer vaidade cênica. Não há luzes favoráveis ou enquadramentos que o protejam. Ele aparece vulnerável, com as olheiras fundas e o desalento de quem compreendeu que a arquitetura do sucesso é, na verdade, uma prisão de luxo. Ao chegarmos aos instantes finais, o que nos resta não é a tristeza pela perda de um homem, mas o reconhecimento de nossa própria finitude espelhada naquele desfecho. A genialidade da obra reside em não oferecer respostas fáceis sobre o que virá depois, focando inteiramente no peso do agora. O cronômetro que marca os últimos minutos da narrativa deixa de ser um dispositivo de suspense para se tornar um lembrete pulsante da urgência do viver. O protagonista, em seu último suspiro, não busca glória nem reconhecimento. Ele busca o simples alívio de ter existido, mesmo que sua obra tenha se revelado um monumento ao esquecimento. O filme encerra-se com uma imagem tão simples quanto avassaladora, deixando o espectador em um estado de vigília reflexiva que perdura muito tempo depois de o silêncio ocupar a sala de cinema. A reverberação final de Tungamundur Takdir repousa na forma como a obra aborda o vazio que sucede à aceitação. Não se trata de uma paz interior gloriosa ou de uma iluminação espiritual, mas da entrega absoluta àquilo que somos quando despimos todos os nossos títulos e conquistas. O protagonista, agora em seus momentos derradeiros, deixa de ser o arquiteto que projeta o amanhã para se tornar um homem que habita o presente sem defesas. O ator, que durante toda a produção manteve uma postura rígida e controlada, finalmente permite que seu corpo se curve à gravidade. Uma escolha de atuação que reflete a rendição total de um ser humano diante das leis biológicas que ele tentou, por toda uma vida, desafiar com pranchetas e cálculos. A cena final é um estudo minimalista sobre a solidão. O ambiente, antes preenchido por papéis e maquetes, torna-se um espaço desprovido de propósito material, onde a luz da manhã de Jacarta invade o cômodo com uma indiferença cortante. A câmera se fixa no rosto do protagonista, capturando não o medo da morte, mas a surpresa de notar que a existência sempre foi, em sua essência, um ato de solidão. Há uma melancolia específica na atuação que sugere que ele finalmente entendeu que o legado que buscava deixar no concreto era apenas uma distração. Ele toca as paredes de seu escritório uma última vez, não como um criador que admira sua obra, mas como alguém que se despede de um lugar que nunca chamou de lar. O diretor, ao optar por não fechar a narrativa com uma reviravolta ou uma sequência de redenção, força o espectador a carregar o peso do filme para fora da sala. O impacto emocional é potencializado por essa recusa em oferecer conforto. Ficamos com a imagem de uma vida que se dissolve, não em tragédia absoluta, mas em uma quietude que beira a indiferença do universo. Essa crueza é o testamento da carreira do protagonista, que se consolida aqui como um mestre em retratar a fragilidade da alma humana sem recorrer a artifícios melodramáticos. Ele nos entrega a verdade mais difícil de digerir. Todos nós estamos, em algum nível, desenhando nossos próprios monumentos, enquanto o tempo consome o terreno sob nossos pés.
O silêncio que sucede os créditos é a parte mais importante da experiência. O filme transforma a sala de cinema em um confessionário coletivo, onde o espectador é instigado a revisitar suas próprias decisões e a avaliar o que, dentro de sua própria rotina, possui valor real. Ao encerrar este ciclo, percebemos que o filme não é sobre o protagonista, mas sobre nós mesmos. O cronômetro pode ter chegado ao zero na tela, mas a pergunta que o diretor coloca sobre o que resta quando o trabalho termina e a luz se apaga continua a ecoar, lembrando-nos de que a vida é um breve intervalo que, por mais construções que realizemos, só encontra significado no instante em que paramos de contar os minutos e passamos a sentir o peso do agora. A obra deixa um rastro de reflexões que parecem querer encontrar morada na nossa própria rotina. Após o encerramento do filme, a sensação de deslocamento é quase física, como se tivéssemos acabado de emergir de uma conversa longa e desconfortável com um espelho que não tenta suavizar as nossas rugas ou justificar os nossos erros. O protagonista, em sua jornada final, consegue algo raro no cinema contemporâneo, que é a desconstrução da necessidade humana de ser lembrado. Ele percebe, no crepúsculo de sua consciência, que o seu maior projeto, aquele arranha-céu que deveria tocar as nuvens, é apenas um amontoado de aço que será esquecido pelas próximas gerações, enquanto o único valor real residia nas conexões que ele negligenciou por puro orgulho profissional. Existe uma sequência em que ele observa uma criança brincando na rua, lá embaixo, vista da janela do seu 20º andar, e a expressão de desamparo em seu rosto é um marco na carreira do ator. Ele consegue transmitir a dor da consciência tardia, aquele momento em que o indivíduo percebe que a sua vida não foi uma linha reta em direção ao sucesso, mas um círculo vicioso de autossabotagem. O diretor usa esse contraste, a imensidão da cidade, contra a pequenez daquele homem, para sublinhar a insignificância das nossas ambições perante o tempo. É um exercício visual que nos obriga a reconhecer que muitas vezes passamos tempo demais construindo paredes e esquecemos de construir portas. A trilha sonora, que antes parecia ditar um ritmo frenético, na conclusão transforma-se em um zumbido quase imperceptível, como o som do vento passando por uma fresta. Essa escolha de mixagem de som é fundamental para a imersão. O espectador deixa de ouvir a música e passa a ouvir a própria respiração, um efeito que intensifica a conexão com o protagonista. É como se a sala de cinema fosse esvaziada de tudo, restando apenas o encontro brutal entre a finitude do homem e a eternidade do ambiente urbano que ele tanto tentou dominar. A atuação, desprovida de qualquer afetação ou excesso, serve como um guia silencioso por esse deserto emocional. Ao final, fica a certeza de que a contagem regressiva exibida na tela não era sobre a morte, mas sobre o despertar. O arquiteto, ao perceber que não pode mais sustentar a estrutura de sua existência, não busca a salvação externa, mas encontra uma forma de paz na sua própria desintegração. É uma conclusão honesta, desprovida de esperanças falsas, que nos deixa com a pergunta lancinante sobre quais pilares estamos erguendo em nossa própria vida. O filme não apenas encerra a história daquele homem, ele planta uma semente de inquietude no espectador, sugerindo que, talvez, a única maneira de viver verdadeiramente seja aceitar que o relógio não é nosso inimigo. Mas o lembrete diário de que o que importa não é quanto tempo temos, mas como decidimos preencher o silêncio entre um segundo e o próximo. A persistência da memória, tema central na obra, ganha contornos de urgência quando percebemos que o protagonista não está apenas se despedindo do mundo, mas de uma versão de si mesmo que ele passou décadas tentando sustentar. Há uma crueza quase insuportável na cena, em que ele tenta organizar seus arquivos de trabalho pela última vez. O ator, com movimentos lentos e deliberados, revela a agonia de alguém que compreende, finalmente, que a organização de papéis é uma forma de negação. Ele segura uma planta baixa com a mesma delicadeza com que se seguraria a mão de uma pessoa querida, e é nesse toque que vemos a transferência de todo o seu afeto para um objeto inanimado. Um testemunho mudo de uma vida dedicada à forma em vez de ao conteúdo. O diretor, ao longo de todo o filme, utiliza a arquitetura de Jakarta como uma extensão da angústia interna de seu protagonista. Os vidros refletivos dos prédios modernos funcionam como espelhos deformantes, capturando o homem em fragmentos, nunca como um todo.
Essa escolha estética acentua a sensação de que ele é uma estrutura que está começando a colapsar sob o próprio peso. A atuação do protagonista, marcada por esse rigor metódico que ele trouxe de suas colaborações anteriores em dramas densos, atinge aqui um patamar de entrega física que beira o sacrifício. Ele emagreceu visivelmente para o papel, e o aspecto esguio de seu corpo parece fundir-se com a rigidez geométrica dos edifícios que projetou, tornando a transição entre o homem e a obra quase invisível. A interação com os personagens periféricos, como o jovem estagiário que o idolatra, serve para destacar o fosso geracional e a falha de transmissão de sabedoria. O protagonista olha para o rapaz e vê sua própria juventude, marcada pela mesma arrogância e pela crença ingênua de que a imortalidade é uma questão de engenharia. O olhar que ele lança ao jovem não é de mentoria, mas de pena. É o olhar de quem sabe que a ambição, se não for temperada pela vulnerabilidade, é apenas um convite à solidão. Essa dinâmica enriquece a trama, tirando o peso apenas do protagonista e espalhando a tragédia sobre a natureza humana como um todo, que insiste em repetir os mesmos erros enquanto o cronômetro avança impiedosamente. A beleza final de Hitunga Mundur Takdir está na recusa de qualquer catarse barata. Quando o tempo finalmente expira, não há uma explosão, não há uma música triunfante ou uma epifania grandiosa. Há apenas o cessar do movimento. O espectador é deixado em um vácuo, uma pausa que força a introspecção imediata. O filme nos convida a sair da sala de cinema carregando esse silêncio conosco, como se fôssemos obrigados a olhar para o céu de nossa própria cidade e nos perguntar o que estamos construindo. É uma experiência que desafia o público a abandonar a ilusão do legado e a abraçar a fragilidade do momento presente, transformando a contagem regressiva de um homem em um despertar coletivo para a beleza efêmera do que, por um breve instante, chamamos de vida. A jornada de Hitunga Mundur Takdir encerra-se deixando o espectador em um estado de vigília reflexiva, onde a fronteira entre a ficção e a realidade se torna tênue. Ao acompanharmos o protagonista, percebemos que o filme não se trata apenas de uma contagem regressiva para a morte, mas de um inventário impiedoso dos dias desperdiçados. O diretor, com uma sensibilidade quase cirúrgica, evita que a trama caia no melodrama, preferindo o caminho da observação clínica sobre a finitude. É fascinante como, nos momentos finais, a narrativa se despoja de qualquer artificialidade, deixando apenas a crueza de um homem diante da imensidão de sua própria existência, agora reduzida a nada. A performance do ator principal permanece na memória não apenas pelo seu rigor técnico, mas pela coragem em expor a obsolescência de um homem que, em seu apogeu, acreditou ser inabalável. Ele encarna perfeitamente esse arquiteto, que ao ver a estrutura de sua vida ruir, entende tardiamente que o maior projeto que ele negligenciou foi o de ser humano. Essa entrega é uma lição de cinema. Ele não precisou de monólogos grandiloquentes para nos dizer que o tempo é o único recurso que não podemos repor. Cada tremor sutil, cada suspiro contido após uma sequência exaustiva, atua como uma estocada no peito de quem assiste, lembrando-nos de que a arquitetura do sucesso é, frequentemente, a cela que nós mesmos construímos. Os personagens secundários, por sua vez, funcionam como um eco das oportunidades perdidas, compondo uma sinfonia de ausências. Cada olhar trocado com aqueles que ele afastou em nome de seu trabalho carrega o peso de uma dívida que nunca será quitada. E essa tensão emocional é o que mantém a obra relevante. O filme, ao terminar, não nos oferece uma saída fácil. Não há redenção mística ou perdão divino. Há apenas a aceitação silenciosa de que o fim chega, independentemente de quanto concreto tenhamos espalhado pela terra. A trilha sonora, que se esvai de forma quase imperceptível, deixa um rastro de melancolia que nos persegue para além da sala de projeção, forçando-nos a questionar as nossas próprias prioridades antes que o nosso cronômetro invisível e constante chegue igualmente ao marco zero. Ao subirem os créditos, o que prevalece é a sensação de que fomos testemunhas de uma confissão cinematográfica. A obra se estabelece não apenas como um drama indonésio de alta qualidade, mas como uma meditação existencial sobre a fragilidade da nossa presença no mundo. O diretor nos entrega um espelho, insistindo que paremos de olhar para o relógio da parede e passemos a observar o que realmente construímos enquanto o ponteiro de segundos ainda se move.
Em última análise, um convite para que cada um de nós faça as pazes com as próprias ruínas, entendendo que a vida nunca foi sobre a grandiosidade do que deixamos, mas sobre o que sentimos no intervalo fugaz entre o fôlego e o silêncio. O impacto do filme perdura na memória como uma sombra que se recusa a dissipar após o pôr do sol. A habilidade com que o diretor manipula a nossa percepção sobre o tempo transforma a sala de cinema em um espaço de meditação quase ritualística. Ao observarmos a desintegração do protagonista, somos forçados a confrontar o nosso próprio medo de sermos esquecidos. Aquela ânsia irracional de imprimir nossa marca no mundo sem primeiro compreender o que nos torna inteiros. O arquiteto, em seu isolamento final, torna-se um símbolo da modernidade. Alguém que domina a engenharia externa, mas que se perdeu nos labirintos da própria psique. A performance, que flutua entre o desespero contido e a resignação absoluta, encontra seu clímax em uma cena onde o personagem observa a chuva cair sobre as maquetes de seus projetos mais ambiciosos. O ator, com uma economia de gestos que beira o minimalismo absoluto, transmite a tristeza de quem percebe que todo aquele esforço foi uma fuga. Ele não chora. Ele apenas contempla a fragilidade do material diante da natureza. Essa entrega física, essa capacidade de mimetizar o esgotamento total de um ser humano que aceitou a finitude, é o que eleva a obra a um patamar de rara honestidade cinematográfica. Ele não está apenas interpretando, ele está oferecendo uma parte da sua própria vivência para preencher o vazio do personagem. Existe uma qualidade quase espectral na cinematografia nas sequências finais, onde as luzes da cidade de Jakarta, antes vibrantes e caóticas, tornam-se borrões distantes e frios. Essa escolha visual sublinha o desapego que o protagonista experimenta. À medida que o seu tempo esgota, o mundo exterior perde a importância, e a câmera, em movimentos lentos e hipnóticos, fecha o enquadramento apenas nele. É um momento de clausura emocional que espelha o sentimento de todos nós ao percebermos que, na hora do fim, a única companhia verdadeira é a nossa própria consciência. O diretor nos faz sentir a claustrofobia dessa realização, transformando o espectador em um cúmplice silencioso dessa contagem regressiva. O que nos resta após o encerramento é um silêncio que incomoda, um lembrete vívido de que a vida é feita de momentos que negligenciamos em prol de metas futuras. O filme não tenta nos consolar com a promessa de um legado ou de uma imortalidade artificial. Pelo contrário, ele nos convida a abraçar a nossa própria transitoriedade. Quando o cronômetro para e a tela escurece, não sentimos que algo foi perdido, mas que algo fundamental foi revelado. A urgência de viver o agora com a honestidade que o protagonista só encontrou quando não tinha mais tempo. É uma obra que não apenas narra uma trajetória, ela altera nossa percepção do que significa, de fato, ocupar um espaço nesta terra. A experiência final que Itunga Mundur Takdir nos proporciona é a de um desnudamento completo. À medida que o protagonista se desfaz de sua identidade como construtor, percebemos que o filme não se trata apenas de uma contagem para o fim biológico, mas de uma desconstrução da vaidade. O ator principal, em uma escolha artística que certamente deixará marcas em sua carreira, optou por uma entrega que beira a abnegação. Ele não buscou a simpatia do público, mas a nossa honesta e desconfortável empatia. Ao ver o personagem renunciar àqueles projetos que antes definiam sua dignidade, sentimos o peso de nossas próprias construções inúteis. A direção de arte, focada em tons desbotados e interiores que parecem encolher a cada cena, reforça a ideia de que, quando o tempo se esgota, o espaço que ocupamos se torna pequeno e irrelevante. A relação com os personagens secundários atinge um ápice de amargura que espelha as falhas humanas universais. A forma como o protagonista ignora os apelos de conexão de sua família, focando obsessivamente na manutenção de sua maquete inacabada, é um reflexo brutal das nossas próprias negligências diárias. O diretor utiliza o silêncio desses encontros para denunciar a cegueira de quem acredita que o trabalho pode substituir o afeto. O ator, com um olhar que transita entre a dureza de um homem forjado pelo sucesso e a fragilidade de uma criança perdida, consegue transmitir essa dualidade sem recorrer a diálogos explicativos. É uma atuação que habita os intervalos entre as falas, onde reside a verdadeira essência da culpa que ele agora é forçado a carregar em seu isolamento. Há um elemento quase onírico no terço final da trama. A cidade de Jakarta
que no início pulsava com uma energia quase predatória, começa a se transformar em um borrão de luzes distantes. Esse recurso visual ilustra perfeitamente a desconexão do protagonista com a realidade que ele mesmo ajudou a erguer. Ele já não pertence mais àquele mundo de aço e vidro. O cineasta, inspirado pela melancolia existencialista, nos força a contemplar a pequenez humana diante do silêncio que se avizinha. A trilha sonora, que se esvai paulatinamente, deixa de ser uma condução para se tornar apenas um pulso rítmico, como um coração que entende seu limite e se prepara para descansar. Ao chegarmos ao zero do cronômetro, a ausência de um clímax bombástico ou de uma resolução heróica é o que torna o filme tão memorável. Ele se encerra em uma nota de quietude absoluta, forçando cada espectador a enfrentar o seu próprio tempo. Não há o conforto de uma lição de moral simplista, mas sim o convite à introspecção. O que resta após o silêncio final é a pergunta que ecoa na consciência. Se pudéssemos voltar atrás, o que teríamos deixado de construir para, em vez disso, vivenciar? O filme, portanto, cumpre seu propósito ao não nos dar respostas, mas ao nos entregar o espelho necessário para que possamos avaliar nossas próprias ruínas antes que a nossa própria contagem regressiva alcance o fim. É uma obra que não apenas retrata a morte de um homem, mas clama pela vida de quem ainda tem o privilégio de contar os segundos. A profundidade de Hitunga Mundur Takdir é uma ferida que o espectador carrega para fora da sala de cinema. Um lembrete vívido de que a nossa existência é, em essência, uma tapeçaria tecida com fios de urgência e arrependimento. O desfecho não é apenas o fim da jornada de um arquiteto, mas o encerramento de um ciclo de negação que todos nós, em algum nível, praticamos. A atuação do protagonista, marcada por uma contenção magistral, atinge seu ponto mais alto quando ele finalmente solta a caneta e permite que o peso dos anos de isolamento tome conta de sua postura. Ele não está apenas esperando o fim, ele está finalmente presente em seu próprio corpo, despojado das armaduras de prestígio que o separavam da própria humanidade. A direção, ao escolher o silêncio como ferramenta narrativa, cria uma atmosfera quase religiosa de abandono. Cada objeto no escritório, antes símbolo de uma carreira brilhante, ganha o status de uma relíquia obsoleta, iluminada pela luz crua e impiedosa de uma Jacarta que segue seu curso indiferente à tragédia contida entre quatro paredes. O espectador sente a claustrofobia dessa realização não através de artifícios técnicos, mas pela conexão quase telepática que o ator estabelece ao olhar para o vazio. É um exercício de honestidade brutal, onde a vaidade é substituída pela aceitação, e o sucesso é reduzido à sua dimensão mais simples e, por isso mesmo, a mais devastadora. A trilha sonora, ao cessar definitivamente momentos antes do corte para o preto, deixa uma marca indelével na consciência. A ausência de música é, por si só, uma escolha sonora que amplia o eco de nossas próprias respirações, obrigando-nos a ouvir o tic-tac mental do nosso próprio tempo. Não há heróis nesta história. Apenas seres humanos lutando contra a finitude com as ferramentas limitadas que possuem. O cineasta logra sucesso em transformar o sofrimento individual em uma experiência coletiva, forçando-nos a questionar se o nosso legado, assim como o do protagonista, será feito de concreto que se esfarela ou de momentos de afeto que, mesmo invisíveis, permanecem como as únicas estruturas sólidas que realmente deixamos para trás. Por fim, o filme consolida-se como um manifesto contra a alienação moderna. Ao abandonar as esperanças de uma redenção clássica, o longa nos presenteia com algo muito mais valioso: a lucidez. O cronômetro que marca o zero não é o fim da vida, mas o momento em que a vida, despida de suas metas e obrigações, revela sua beleza fugaz e sua fragilidade. Saímos da experiência cinematográfica com a estranha sensação de que o tempo, que antes nos parecia um inimigo a ser vencido ou um recurso a ser gerido, é o nosso bem mais precioso e indomável. A história, portanto, não se esvai com os créditos, mas começa a florescer na reflexão silenciosa de quem entende que o verdadeiro sentido da jornada não está no destino final, mas em ter tido a coragem de ser humano durante o trajeto. A repercussão de Hitungan Mundur Takdir estende-se agora para além da crítica cinematográfica, transformando-se em um fenômeno de introspecção geracional. Há um consenso silencioso entre aqueles que assistiram à obra. A sensação de que não saímos da sala apenas como espectadores, mas como testemunhas de um ajuste de contas existencial. A cena final,
onde o protagonista finalmente larga o compasso. Aquele mesmo instrumento que durante décadas serviu como uma extensão de sua arrogância técnica, tornou-se uma imagem icônica. O ator principal, ao realizar esse gesto simples, não encenou uma despedida. Ele realizou uma renúncia. É a transição de um homem que tentou ser um deus de concreto para um mortal que aceita a poeira de sua própria condição. A direção de arte, notavelmente sóbria, evitou o erro comum de romantizar a morte, preferindo focar na banalidade dolorosa do declínio. O escritório, que outrora parecia uma extensão da alma do protagonista, transfigura-se à medida que a contagem avança em um cenário de exílio. As maquetes, antes orgulhosamente exibidas, tornam-se, sob a luz inclemente de fim de tarde, apenas pedaços de madeira e acrílico acumulando pó. O diretor acerta ao mostrar que o tempo não perdoa a pretensão. Ele consome tanto a carne humana quanto o aço industrial. O espectador sente essa degradação em cada quadro, percebendo que a monumentalidade das obras do protagonista foi o combustível que alimentou o seu vazio interior. O peso emocional do filme é amplificado pela trilha sonora, ou melhor, pela deliberada ausência dela nos momentos capitais. Esse vazio acústico, preenchido apenas pelos ruídos distantes e urbanos de uma Jacarta alheia àquela pequena tragédia, cria uma tensão insuportável. É como se o mundo lá fora continuasse girando, indiferente ao fato de que ali, naquele andar alto, um homem estava enfim compreendendo a irrelevância de seu legado. O público se vê forçado a confrontar o próprio tic-tac de suas vidas, esse cronômetro que não avisa quando os minutos estão se esgotando, mas que, implavelmente, continua a subtrair o pouco que nos resta. Ao final, o filme não oferece uma conclusão, mas uma pergunta que permanece suspensa no ar, tão clara quanto o horizonte nublado de Jacarta após uma chuva torrencial. O que resta quando a carreira se apaga, quando os títulos são esquecidos e quando as paredes que edificamos começam a ceder? Hitungam Mundur Takdir não nos dá uma resposta, pois entende que a resposta é intransferível. Ele apenas nos entrega um lembrete cruel e necessário. Estamos todos, à nossa maneira, construindo ruínas. A verdadeira sabedoria, sugere o diretor, não reside em tornar nossas torres mais altas, mas em aprender a viver entre elas com a dignidade de quem sabe que o tempo, este escultor invisível, acabará por reduzir tudo ao silêncio. A obra, assim, não termina com o subir dos créditos, mas com o início de uma vigilância interna que esperamos nos torne um pouco mais presentes, enquanto ainda há tempo para respirar. A descompressão que ocorre após o fim de Hitungam Mundur Takdir não é apenas uma reação física à tensão do filme, mas uma reavaliação súbita do peso que carregamos em nossos próprios ombros. O protagonista, agora imortalizado naquela última imagem de entrega, deixa uma lacuna que o espectador sente a necessidade de preencher com suas próprias confissões. A maestria da atuação reside no fato de ele nunca ter pedido nossa comiseração. Ele nos forçou a olhar para o seu declínio com a mesma frieza técnica com que ele olhava para seus projetos. E, ao fazê-lo, revelou a face mais oculta da nossa condição. O terror de descobrir que por trás de toda a nossa dedicação profissional existe um espaço doméstico vazio, empoeirado, onde as relações humanas definharam à espera de uma atenção que nunca chegou. Há um detalhe sutil, quase invisível na cenografia do escritório, que ganha contornos de tragédia na segunda metade do filme: o telefone. Ele permanece sobre a mesa, imaculado, um monumento ao silêncio. Em vários momentos vemos o protagonista hesitar antes de tocar no aparelho, sua mão pairando no ar, trêmula, carregada de uma hesitação que fala de décadas de orgulho. O ator consegue, através de uma microexpressão, um breve contrair de mandíbula seguido de um suspiro, transmitir o peso monumental de um homem que sabe que, se ele ligar agora, o tempo não será suficiente para remendar o que ele mesmo destruiu. Essa é a verdadeira crueldade do roteiro. A percepção tardia de que a comunicação é o único material que não pode ser substituído por engenharia. A paleta de cores do longa, que evolui de um tom metálico e frio para um bege opaco e terroso, mimetiza a perda de vitalidade do protagonista. O diretor, em uma decisão visualmente ousada, utiliza a luz natural de Jacarta não como uma aliada, mas como um elemento de exposição. À medida que o protagonista enfraquece, a luz invade os ambientes com uma nitidez que não perdoa as olheiras fundas, os gestos lentos e a vulnerabilidade exposta. Ele deixa de ser o arquiteto que molda o ambiente para se tornar um objeto dentro dele,
um elemento que se desgasta, que perde o contorno e a função. O ator que encarna essa desintegração física nos faz esquecer que se trata de uma interpretação. Há um abandono de si mesmo no olhar do personagem, que é, em última análise, um ato de coragem cênica absoluta. Ao final, o espectador entende que a contagem regressiva que dá título ao filme nunca foi sobre o relógio. Ela é sobre o esgotamento da ilusão. O destino do título não é a morte, mas a inevitável clareza que surge quando os monumentos que construímos perdem o sentido. Quando as luzes da sala se acendem e o silêncio se torna denso, somos obrigados a encarar nossas próprias maquetes. Aqueles projetos de vida, carreira e sucesso que nos mantêm ocupados enquanto a existência escorre por entre nossos dedos. O filme, como um espelho de prata oxidada, nos devolve uma imagem de nós mesmos que não tentamos olhar com frequência. Ele nos deixa no limiar de uma nova percepção, a de que talvez, antes de o ponteiro atingir o zero, o ato mais revolucionário que podemos realizar não seja construir algo novo, mas finalmente habitar o presente, com todas as suas falhas e sua breve, maravilhosa e insuportável humanidade. A ecoar o encerramento, o que resta no espectador é a sensação de ter testemunhado um funeral não de um corpo, mas de uma obsessão. A transição visual da metrópole vibrante, com suas luzes de néon que prometem o infinito, para a penumbra estática do apartamento do protagonista, funciona como um divisor de águas na narrativa. O arquiteto, em seus últimos movimentos, não busca mais a retidão das linhas ou a perfeição dos ângulos. Ele parece, finalmente, compreender a geometria do erro. A câmera, em uma escolha de enquadramento que beira a intrusão, capta o momento em que ele deixa cair uma lapiseira sobre o desenho final. O som do objeto atingindo o solo, um estalo seco e metálico, soa como o martelo de um juiz selando o destino de sua carreira. É um momento de uma fragilidade atroz. Ele não se abaixa para pegar a ferramenta. Ele apenas olha para o chão, e naquele desvio de atenção, vemos um homem que pela primeira vez não está calculando, apenas sentindo o peso do que nunca foi edificado. A ex-esposa, que retorna brevemente numa sequência de memória, é descrita não através de grandes diálogos, mas pela textura de um lenço esquecido sobre a cadeira. Ela é a personificação da vida que passou pelas frestas de sua estrutura. O protagonista, ao tocar o tecido, não exibe uma lágrima, mas um espasmo de reconhecimento. O ator principal, em uma demonstração de controle dramático, permite que seu rosto revele uma colcha de retalhos de mágoas. Não há redenção hollywoodiana. Há apenas o luto pelo tempo que ele gastou esculpindo aço, enquanto deveria estar, talvez, esculpindo laços. Esse contraste é o que torna o arco trágico tão devastador. O filme nos obriga a reconhecer que, muitas vezes, passamos a vida inteira cimentando nossas próprias celas de isolamento, convencidos de que estamos construindo catedrais. A cidade de Jakarta, com seu incessante zumbido de progresso, torna-se, nos minutos finais, uma entidade hostil. O contraste entre a urgência da vida lá fora e a imobilidade absoluta do protagonista é o que acentua o isolamento. Ele, que outrora ditou o crescimento vertical daquelas ruas, agora é apenas uma nota de rodapé no caos urbano. O diretor captura essa ironia com uma crueza absoluta, um prédio imponente refletido no vidro do hospital, enquanto o homem no leito luta para simplesmente respirar. A metáfora é clara, mas nunca didática. Nós somos os arquitetos de nossas próprias prisões. E a liberdade, quando finalmente percebida, chega sempre um momento após o nosso tempo ter se esgotado. Ao sairmos do cinema, o ar noturno parece diferente, carregado da mesma melancolia que impregnou a tela. A obra não nos devolve a rotina da mesma forma que entramos. Ela nos devolve com uma urgência incômoda. Somos agora portadores daquela contagem regressiva silenciosa. O protagonista, ao se despir de suas vaidades, nos força a olhar para o céu e nos perguntar o que restará de nós quando o último cálculo finalizado e a prancheta for posta de lado. O filme não termina com uma lição, mas com um convite ao silêncio. É nesse silêncio que talvez possamos finalmente começar a construir algo que não dependa do concreto, mas apenas da nossa capacidade de ser, em toda a nossa efêmera e frágil humanidade, um pouco mais presentes antes que a luz da sala se apague de vez. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Cinemistique. Se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. No vídeo de hoje, vamos discutir o filme Nonton Hitungan Mundur Takdir, Sulisuara.
A história de Tungamundur Takdir é uma jornada visceral sobre o peso das escolhas que moldam nossa existência. O protagonista, interpretado com uma intensidade que transborda a tela, carrega em sua performance a mesma inquietação que sempre definiu sua carreira. Ele não apenas atua, ele habita o personagem, trazendo para o papel experiências pessoais de uma trajetória marcada pela busca incessante de autenticidade no cinema indonésio. O filme nos apresenta uma contagem regressiva fatídica, onde cada segundo desperdiçado é uma nota dissonante em uma sinfonia que caminha inevitavelmente para o fim. O diretor deste longa não esconde suas influências. É evidente que houve uma inspiração profunda no cinema existencialista europeu, fundindo a crueza das ruas de Jacarta com a melancolia de obras que questionam o sentido do destino. A narrativa flui de maneira quase hipnótica, forçando o espectador a encarar a fragilidade do tempo. Quando o protagonista enfrenta seu dilema central, sentimos a pressão psicológica que ele mesmo impôs ao projeto, dedicando meses de preparação solitária para captar a essência de um homem que vê seu horizonte se estreitar. Há uma beleza trágica na forma como o roteiro lida com o inevitável. Não se trata apenas de uma história sobre a morte, mas sobre o que deixamos para trás quando o cronômetro para. A fotografia, com seus tons frios que contrastam com o calor sufocante das locações, reforça a sensação de isolamento. É fascinante notar como o ator principal utiliza seus próprios traumas de infância para dar veracidade ao sofrimento do personagem, transformando o set de filmagem em um confessionário. O resultado é um trabalho que não se limita a entreter, mas que nos obriga a olhar para nossos próprios relógios, questionando se estamos, de fato, vivendo ou apenas esperando a contagem chegar ao zero. Ao final, o que resta é a sensação de que o destino não é algo que nos acontece, mas algo que construímos no breve intervalo entre o fôlego e o silêncio. A profundidade emocional de Hitunga Mundur Takdir revela-se ainda mais quando observamos as nuances da interação entre o protagonista e os personagens secundários, que funcionam como espelhos de suas próprias falhas. Cada diálogo, carregado de uma crueza quase teatral, parece ter sido lapidado para expor as feridas abertas de quem se percebe sem saída. A atuação é um exercício de desnudamento. O ator principal, conhecido por seu rigor metódico em produções anteriores, desta vez ultrapassou os limites do conforto. Disse nos bastidores que ele isolou-se em uma zona rural da Indonésia por semanas, mimetizando o silêncio de alguém que aguarda o veredito final do próprio corpo. E essa entrega física é palpável em cada tremor de suas mãos, e na forma como seus olhos, inicialmente repletos de esperança, tornam-se opacos pela aceitação da finitude. Há um detalhe crucial na construção do personagem que reside em sua profissão original dentro da trama. Um arquiteto que planejou edifícios para durar séculos, mas que agora se vê incapaz de sustentar a estrutura de sua própria vida. Esse paradoxo é o coração pulsante do filme. O diretor utiliza essa metáfora profissional para contrastar o desejo humano de eternidade com a efemeridade biológica. A cinematografia acompanha essa derrocada, onde as linhas retas e os ângulos precisos das construções do protagonista começam a ser invadidos por luzes borradas e enquadramentos instáveis, como se o mundo ao seu redor perdesse a nitidez assim como ele perde a conexão com a realidade. A trilha sonora, um elemento muitas vezes subestimado, aqui é quase uma personagem antagônica. Ela não dita apenas o ritmo da contagem regressiva, mas parece sussurrar os arrependimentos que o protagonista tenta sufocar. É possível ouvir, entre as camadas de sons ambientes de Jacarta, uma melodia melancólica que remete às composições clássicas de diretores que o cineasta admira. Uma homenagem sutil que ele faz questão de imprimir em cada cena. O filme não oferece um alívio cômico ou uma redenção simplista. Pelo contrário, ele nos convida a mergulhar no desconforto de um homem que entende que a verdadeira tragédia não é o fim da vida, mas a descoberta de que ele dedicou toda a sua existência a edificar algo que não lhe trouxe o preenchimento necessário para enfrentar o escuro. A relação com o tempo no filme é, portanto, uma ferida aberta que não cicatriza. Ao ver o personagem repassar suas memórias, percebemos que o ator empresta seus próprios momentos de dúvida sobre sua carreira para dar cor a esse arrependimento. Não estamos vendo apenas um homem fictício morrer, mas a própria essência de um artista confrontando a possibilidade de ter desperdiçado o dom que o definia.
O clímax não explode em gritos ou ações heróicas. Ele se dissolve em uma quietude devastadora. É um lembrete cruel e necessário de que o tempo não é uma entidade externa, mas uma extensão do que decidimos valorizar. Ao subir os créditos, o espectador não sente apenas a conclusão de uma história, mas o peso da sua própria trajetória, deixando uma marca indelével na consciência de quem se atreve a assistir a essa confissão cinematográfica. O que torna a jornada de Hitungam Mundur Takdir verdadeiramente singular é a maneira como o filme disseca a nostalgia. Não aquela saudade doce de momentos felizes, mas o tipo de nostalgia que corrói, feita de oportunidades perdidas e palavras engolidas pela conveniência social. O protagonista não é um herói trágico clássico que busca redenção através de grandes gestos. Ele é um homem comum, um arquiteto que construiu arranha-céus, mas que se sente um estranho em sua própria casa. Ao observar suas interações com a família, nota-se uma distância física que reflete a falência emocional de um homem que priorizou o concreto em detrimento do afeto. O ator principal, cuja carreira é pautada por papéis que exploram a fragilidade masculina, traduz esse isolamento com uma economia de gestos que é, ao mesmo tempo, desconcertante e profundamente comovente. A direção de arte merece um destaque à parte pela forma como utiliza a arquitetura urbana de Jakarta para espelhar o colapso mental do protagonista. À medida que o tempo esgota, o ambiente parece se fechar ao seu redor, com corredores que se tornam túneis e janelas que deixam de mostrar a cidade para exibir apenas o reflexo de seu próprio cansaço. É como se o diretor estivesse construindo um labirinto, onde a única saída possível é a entrega final. A influência do expressionismo, mencionada anteriormente, manifesta-se no jogo de sombras que persegue o personagem, sugerindo que o seu passado não é apenas uma lembrança, mas uma presença física que o acompanha, cobrando um preço cada vez mais alto por cada decisão pretérita. Existe uma sequência específica, próxima ao terço final, onde o silêncio se torna mais barulhento do que qualquer diálogo. O protagonista senta-se diante de uma maquete inacabada de um projeto que nunca será erguido. E ali, sem uma única fala, o ator desmorona. É um momento de vulnerabilidade absoluta que transcende a ficção. Disse que ele, em sua preparação para o filme, passou semanas estudando casos reais de pacientes terminais, observando não apenas a dor física, mas a transição mental tal da resistência para o abandono. Essa pesquisa, aliada à sua própria bagagem de vida, faz com que a angústia não pareça ensaiada, mas vivida. Ele não está interpretando um homem morrendo. Ele está oferecendo ao público uma meditação sobre a irrelevância das nossas conquistas perante a vastidão do tempo. Ao mergulhar na psique deste arquiteto falido, o filme nos confronta com o paradoxo de nossas próprias existências. Passamos a vida edificando pilares, apenas para descobrir que o teto desaba sobre nossas cabeças quando menos esperamos. Não há o conforto de um final feliz, nem a promessa de um legado perene. O que sobra quando as luzes da sala de cinema se apagam e a melodia final se esvai é o eco de uma verdade incômoda. O filme não nos dá respostas, ele apenas nos entrega um espelho, insistindo que paremos de olhar para o relógio na parede e passemos a observar o que realmente construímos enquanto o ponteiro de segundos ainda se move. É, em última análise, um convite para que cada espectador faça as pazes com suas próprias ruínas, antes que o cronômetro chegue ao zero. A capacidade do filme de se infiltrar na psique do público advém, em grande parte, da escolha deliberada de evitar o espetáculo em prol da introspecção. Enquanto muitas produções contemporâneas buscam o impacto através da montagem frenética, esta obra opta pelo plano sequência prolongado, obrigando-nos a dividir o fôlego com o personagem. O protagonista, em sua busca por um sentido derradeiro, torna-se um avatar de todos nós. Há uma cena em particular onde ele observa as luzes da metrópole indonésia através do vidro embaçado de seu escritório vazio, e a maneira como ele tenta traçar, com a ponta do dedo, as linhas de um novo projeto inexistente revela a agonia de um espírito que se recusa a aceitar que sua utilidade expirou. É nesse momento de negação que a performance atinge o ápice, demonstrando como o medo da obsolescência é talvez o motor mais obscuro da condição humana. A presença dos personagens coadjuvantes, longe de ser meramente funcional, adiciona camadas de amargura que sustentam o arco trágico. A ex-esposa, interpretada com uma frieza contida que mascara uma dor antiga, atua como o juiz que o protagonista sempre temeu encontrar.
Cada interação entre eles é carregada de um subtexto denso, onde o silêncio comunica mais do que as palavras. O ator principal consegue, com um simples desvio de olhar, demonstrar que ele reconhece as mágoas que plantou, mas que agora, na iminência do fim, não possui mais a energia necessária para o perdão ou para a reparação. Essa impotência é devastadora porque é real. O filme não nos presenteia com uma catarse gratuita, mantendo a honestidade brutal de que certas dívidas emocionais nunca serão quitadas. A atmosfera do longa, impregnada pelo clima úmido e pelos sons incessantes de uma Jacarta que nunca dorme, cria um contraste irônico com a estagnação interna do protagonista. Enquanto o mundo exterior pulsa e se renova em um ciclo caótico de progresso, o homem que desenhou esse mesmo progresso encontra-se paralisado no centro do redemoinho. A transição visual que o diretor opera, transformando a claridade do concreto armado na penumbra de um quarto de hospital improvisado, simboliza a desintegração de suas certezas. O ator, que sempre se destacou pela meticulosidade técnica, aqui abre mão de qualquer vaidade cênica. Não há luzes favoráveis ou enquadramentos que o protejam. Ele aparece vulnerável, com as olheiras fundas e o desalento de quem compreendeu que a arquitetura do sucesso é, na verdade, uma prisão de luxo. Ao chegarmos aos instantes finais, o que nos resta não é a tristeza pela perda de um homem, mas o reconhecimento de nossa própria finitude espelhada naquele desfecho. A genialidade da obra reside em não oferecer respostas fáceis sobre o que virá depois, focando inteiramente no peso do agora. O cronômetro que marca os últimos minutos da narrativa deixa de ser um dispositivo de suspense para se tornar um lembrete pulsante da urgência do viver. O protagonista, em seu último suspiro, não busca glória nem reconhecimento. Ele busca o simples alívio de ter existido, mesmo que sua obra tenha se revelado um monumento ao esquecimento. O filme encerra-se com uma imagem tão simples quanto avassaladora, deixando o espectador em um estado de vigília reflexiva que perdura muito tempo depois de o silêncio ocupar a sala de cinema. A reverberação final de Tungamundur Takdir repousa na forma como a obra aborda o vazio que sucede à aceitação. Não se trata de uma paz interior gloriosa ou de uma iluminação espiritual, mas da entrega absoluta àquilo que somos quando despimos todos os nossos títulos e conquistas. O protagonista, agora em seus momentos derradeiros, deixa de ser o arquiteto que projeta o amanhã para se tornar um homem que habita o presente sem defesas. O ator, que durante toda a produção manteve uma postura rígida e controlada, finalmente permite que seu corpo se curve à gravidade. Uma escolha de atuação que reflete a rendição total de um ser humano diante das leis biológicas que ele tentou, por toda uma vida, desafiar com pranchetas e cálculos. A cena final é um estudo minimalista sobre a solidão. O ambiente, antes preenchido por papéis e maquetes, torna-se um espaço desprovido de propósito material, onde a luz da manhã de Jacarta invade o cômodo com uma indiferença cortante. A câmera se fixa no rosto do protagonista, capturando não o medo da morte, mas a surpresa de notar que a existência sempre foi, em sua essência, um ato de solidão. Há uma melancolia específica na atuação que sugere que ele finalmente entendeu que o legado que buscava deixar no concreto era apenas uma distração. Ele toca as paredes de seu escritório uma última vez, não como um criador que admira sua obra, mas como alguém que se despede de um lugar que nunca chamou de lar. O diretor, ao optar por não fechar a narrativa com uma reviravolta ou uma sequência de redenção, força o espectador a carregar o peso do filme para fora da sala. O impacto emocional é potencializado por essa recusa em oferecer conforto. Ficamos com a imagem de uma vida que se dissolve, não em tragédia absoluta, mas em uma quietude que beira a indiferença do universo. Essa crueza é o testamento da carreira do protagonista, que se consolida aqui como um mestre em retratar a fragilidade da alma humana sem recorrer a artifícios melodramáticos. Ele nos entrega a verdade mais difícil de digerir. Todos nós estamos, em algum nível, desenhando nossos próprios monumentos, enquanto o tempo consome o terreno sob nossos pés. O silêncio que sucede os créditos é a parte mais importante da experiência. O filme transforma a sala de cinema em um confessionário coletivo, onde o espectador é instigado a revisitar suas próprias decisões e a avaliar o que, dentro de sua própria rotina, possui valor real. Ao encerrar este ciclo, percebemos que o filme não é sobre o protagonista, mas sobre nós mesmos. O cronômetro pode ter chegado ao zero na tela,
Mas a pergunta que o diretor coloca sobre o que resta quando o trabalho termina e a luz se apaga continua a ecoar, lembrando-nos de que a vida é um breve intervalo que, por mais construções que realizemos, só encontra significado no instante em que paramos de contar os minutos e passamos a sentir o peso do agora. A obra deixa um rastro de reflexões que parecem querer encontrar morada na nossa própria rotina. Após o encerramento do filme, a sensação de deslocamento é quase física, como se tivéssemos acabado de emergir de uma conversa longa e desconfortável com um espelho que não tenta suavizar as nossas rugas ou justificar os nossos erros. O protagonista, em sua jornada final, consegue algo raro no cinema contemporâneo, que é a desconstrução da necessidade humana de ser lembrado. Ele percebe, no crepúsculo de sua consciência, que o seu maior projeto, aquele arranha-céu que deveria tocar as nuvens, é apenas um amontoado de aço que será esquecido pelas próximas gerações. Enquanto o único valor real residia nas conexões que ele negligenciou por puro orgulho profissional. Existe uma sequência em que ele observa uma criança brincando na rua, lá embaixo, vista da janela do seu 20º andar, e a expressão de desamparo em seu rosto é um marco na carreira do ator. Ele consegue transmitir a dor da consciência tardia, aquele momento em que o indivíduo percebe que a sua vida não foi uma linha reta em direção ao sucesso, mas um círculo vicioso de autossabotagem. O diretor usa esse contraste, a imensidão da cidade, contra a pequenez daquele homem, para sublinhar a insignificância das nossas ambições perante o tempo. É um exercício visual que nos obriga a reconhecer que muitas vezes passamos tempo demais construindo paredes e esquecemos de construir portas. A trilha sonora, que antes parecia ditar um ritmo frenético, na conclusão transforma-se em um zumbido quase imperceptível, como o som do vento passando por uma fresta. Essa escolha de mixagem de som é fundamental para a imersão. O espectador deixa de ouvir a música e passa a ouvir a própria respiração, um efeito que intensifica a conexão com o protagonista. É como se a sala de cinema fosse esvaziada de tudo, restando apenas o encontro brutal entre a finitude do homem e a eternidade do ambiente urbano que ele tanto tentou dominar. A atuação, desprovida de qualquer afetação ou excesso, serve como um guia silencioso por esse deserto emocional. Ao final, fica a certeza de que a contagem regressiva exibida na tela não era sobre a morte, mas sobre o despertar. O arquiteto, ao perceber que não pode mais sustentar a estrutura de sua existência, não busca a salvação externa, mas encontra uma forma de paz na sua própria desintegração. É uma conclusão honesta, desprovida de esperanças falsas, que nos deixa com a pergunta lancinante sobre quais pilares estamos erguendo em nossa própria vida. O filme não apenas encerra a história daquele homem, ele planta uma semente de inquietude no espectador, sugerindo que, talvez, a única maneira de viver verdadeiramente seja aceitar que o relógio não é nosso inimigo. Mas o lembrete diário de que o que importa não é quanto tempo temos, mas como decidimos preencher o silêncio entre um segundo e o próximo. A persistência da memória, tema central na obra, ganha contornos de urgência quando percebemos que o protagonista não está apenas se despedindo do mundo, mas de uma versão de si mesmo que ele passou décadas tentando sustentar. Há uma crueza quase insuportável na cena, em que ele tenta organizar seus arquivos de trabalho pela última vez. O ator, com movimentos lentos e deliberados, revela a agonia de alguém que compreende, finalmente, que a organização de papéis é uma forma de negação. Ele segura uma planta baixa com a mesma delicadeza com que se seguraria a mão de uma pessoa querida, e é nesse toque que vemos a transferência de todo o seu afeto para um objeto inanimado. Um testemunho mudo de uma vida dedicada à forma em vez de ao conteúdo. O diretor, ao longo de todo o filme, utiliza a arquitetura de Jakarta como uma extensão da angústia interna de seu protagonista. Os vidros refletivos dos prédios modernos funcionam como espelhos deformantes, capturando o homem em fragmentos, nunca como um todo. Essa escolha estética acentua a sensação de que ele é uma estrutura que está começando a colapsar sob o próprio peso. A atuação do protagonista, marcada por esse rigor metódico que ele trouxe de suas colaborações anteriores em dramas densos, atinge aqui um patamar de entrega física que beira o sacrifício. Ele emagreceu visivelmente para o papel, e o aspecto esguio de seu corpo parece fundir-se com a rigidez geométrica dos edifícios que projetou, tornando a transição entre o homem e a obra quase invisível.
A interação com os personagens periféricos, como o jovem estagiário que o idolatra, serve para destacar o fosso geracional e a falha de transmissão de sabedoria. O protagonista olha para o rapaz e vê sua própria juventude, marcada pela mesma arrogância e pela crença ingênua de que a imortalidade é uma questão de engenharia. O olhar que ele lança ao jovem não é de mentoria, mas de pena. É o olhar de quem sabe que a ambição, se não for temperada pela vulnerabilidade, é apenas um convite à solidão. Essa dinâmica enriquece a trama, tirando o peso apenas do protagonista e espalhando a tragédia sobre a natureza humana como um todo, que insiste em repetir os mesmos erros enquanto o cronômetro avança impiedosamente. A beleza final de Hitunga Mundur Takdir está na recusa de qualquer catarse barata. Quando o tempo finalmente expira, não há uma explosão, não há uma música triunfante ou uma epifania grandiosa. Há apenas o cessar do movimento. O espectador é deixado em um vácuo, uma pausa que força a introspecção imediata. O filme nos convida a sair da sala de cinema carregando esse silêncio conosco, como se fôssemos obrigados a olhar para o céu de nossa própria cidade e nos perguntar o que estamos construindo. É uma experiência que desafia o público a abandonar a ilusão do legado e a abraçar a fragilidade do momento presente, transformando a contagem regressiva de um homem em um despertar coletivo para a beleza efêmera do que, por um breve instante, chamamos de vida. A jornada de Hitunga Mundur Takdir encerra-se deixando o espectador em um estado de vigília reflexiva, onde a fronteira entre a ficção e a realidade se torna tênue. Ao acompanharmos o protagonista, percebemos que o filme não se trata apenas de uma contagem regressiva para a morte, mas de um inventário impiedoso dos dias desperdiçados. O diretor, com uma sensibilidade quase cirúrgica, evita que a trama caia no melodrama, preferindo o caminho da observação clínica sobre a finitude. É fascinante como, nos momentos finais, a narrativa se despoja de qualquer artificialidade, deixando apenas a crueza de um homem diante da imensidão de sua própria existência, agora reduzida a nada. A performance do ator principal permanece na memória não apenas pelo seu rigor técnico, mas pela coragem em expor a obsolescência de um homem que, em seu apogeu, acreditou ser inabalável. Ele encarna perfeitamente esse arquiteto, que ao ver a estrutura de sua vida ruir, entende tardiamente que o maior projeto que ele negligenciou foi o de ser humano. Essa entrega é uma lição de cinema. Ele não precisou de monólogos grandiloquentes para nos dizer que o tempo é o único recurso que não podemos repor. Cada tremor sutil, cada suspiro contido após uma sequência exaustiva, atua como uma estocada no peito de quem assiste, lembrando-nos de que a arquitetura do sucesso é, frequentemente, a cela que nós mesmos construímos. Os personagens secundários, por sua vez, funcionam como um eco das oportunidades perdidas, compondo uma sinfonia de ausências. Cada olhar trocado com aqueles que ele afastou em nome de seu trabalho carrega o peso de uma dívida que nunca será quitada. E essa tensão emocional é o que mantém a obra relevante. O filme, ao terminar, não nos oferece uma saída fácil. Não há redenção mística ou perdão divino. Há apenas a aceitação silenciosa de que o fim chega, independentemente de quanto concreto tenhamos espalhado pela terra. A trilha sonora, que se esvai de forma quase imperceptível, deixa um rastro de melancolia que nos persegue para além da sala de projeção, forçando-nos a questionar as nossas próprias prioridades antes que o nosso cronômetro, invisível e constante, chegue igualmente ao marco zero. Ao subirem os créditos, o que prevalece é a sensação de que fomos testemunhas de uma confissão cinematográfica. A obra se estabelece não apenas como um drama indonésio de alta qualidade, mas como uma meditação existencial sobre a fragilidade da nossa presença no mundo. O diretor nos entrega um espelho, insistindo que paremos de olhar para o relógio da parede e passemos a observar o que realmente construímos enquanto o ponteiro de segundos ainda se move. É, em última análise, um convite para que cada um de nós faça as pazes com as próprias ruínas, entendendo que a vida nunca foi sobre a grandiosidade do que deixamos, mas sobre o que sentimos no intervalo fugaz entre o fôlego e o silêncio. O impacto do filme perdura na memória como uma sombra que se recusa a dissipar após o pôr do sol. A habilidade com que o diretor manipula a nossa percepção sobre o tempo transforma a sala de cinema em um espaço de meditação quase ritualística. Ao observarmos a desintegração do protagonista, somos forçados a confrontar o nosso próprio medo de sermos esquecidos.
Aquela ânsia irracional de imprimir nossa marca no mundo sem primeiro compreender o que nos torna inteiros. O arquiteto, em seu isolamento final, torna-se um símbolo da modernidade. Alguém que domina a engenharia externa, mas que se perdeu nos labirintos da própria psique. A performance, que flutua entre o desespero contido e a resignação absoluta, encontra seu clímax em uma cena onde o personagem observa a chuva cair sobre as maquetes de seus projetos mais ambiciosos. O ator, com uma economia de gestos que beira o minimalismo absoluto, transmite a tristeza de quem percebe que todo aquele esforço foi uma fuga. Ele não chora. Ele apenas contempla a fragilidade do material diante da natureza. Essa entrega física, essa capacidade de mimetizar o esgotamento total de um ser humano que aceitou a finitude, é o que eleva a obra a um patamar de rara honestidade cinematográfica. Ele não está apenas interpretando, ele está oferecendo uma parte da sua própria vivência para preencher o vazio do personagem. Existe uma qualidade quase espectral na cinematografia nas sequências finais, onde as luzes da cidade de Jakarta, antes vibrantes e caóticas, tornam-se borrões distantes e frios. Essa escolha visual sublinha o desapego que o protagonista experimenta. À medida que o seu tempo esgota, o mundo exterior perde a importância, e a câmera, em movimentos lentos e hipnóticos, fecha o enquadramento apenas nele. É um momento de clausura emocional que espelha o sentimento de todos nós ao percebermos que, na hora do fim, a única companhia verdadeira é a nossa própria consciência. O diretor nos faz sentir a claustrofobia dessa realização, transformando o espectador em um cúmplice silencioso dessa contagem regressiva. O que nos resta após o encerramento é um silêncio que incomoda, um lembrete vívido de que a vida é feita de momentos que negligenciamos em prol de metas futuras. O filme não tenta nos consolar com a promessa de um legado ou de uma imortalidade artificial. Pelo contrário, ele nos convida a abraçar a nossa própria transitoriedade. Quando o cronômetro para e a tela escurece, não sentimos que algo foi perdido, mas que algo fundamental foi revelado. A urgência de viver o agora com a honestidade que o protagonista só encontrou quando não tinha mais tempo. É uma obra que não apenas narra uma trajetória, ela altera nossa percepção do que significa, de fato, ocupar um espaço nesta terra. A experiência final que Itunga Mundur Takdir nos proporciona é a de um desnudamento completo. À medida que o protagonista se desfaz de sua identidade como construtor, percebemos que o filme não se trata apenas de uma contagem para o fim biológico, mas de uma desconstrução da vaidade. O ator principal, em uma escolha artística que certamente deixará marcas em sua carreira, optou por uma entrega que beira a abnegação. Ele não buscou a simpatia do público, mas a nossa honesta e desconfortável empatia. Ao ver o personagem renunciar àqueles projetos que antes definiam sua dignidade, sentimos o peso de nossas próprias construções inúteis. A direção de arte, focada em tons desbotados e interiores que parecem encolher a cada cena, reforça a ideia de que, quando o tempo se esgota, o espaço que ocupamos se torna pequeno e irrelevante. A relação com os personagens secundários atinge um ápice de amargura que espelha as falhas humanas universais. A forma como o protagonista ignora os apelos de conexão de sua família, focando obsessivamente na manutenção de sua maquete inacabada, é um reflexo brutal das nossas próprias negligências diárias. O diretor utiliza o silêncio desses encontros para denunciar a cegueira de quem acredita que o trabalho pode substituir o afeto. O ator, com um olhar que transita entre a dureza de um homem forjado pelo sucesso e a fragilidade de uma criança perdida, consegue transmitir essa dualidade sem recorrer a diálogos explicativos. É uma atuação que habita os intervalos entre as falas, onde reside a verdadeira essência da culpa que ele agora é forçado a carregar em seu isolamento. Há um elemento quase onírico no terço final da trama. A cidade de Jakarta, que no início pulsava com uma energia quase predatória, começa a se transformar em um borrão de luzes distantes. Esse recurso visual ilustra perfeitamente a desconexão do protagonista com a realidade que ele mesmo ajudou a erguer. Ele já não pertence mais àquele mundo de aço e vidro. O cineasta, inspirado pela melancolia existencialista, nos força a contemplar a pequenez humana diante do silêncio que se avizinha. A trilha sonora, que se esvai paulatinamente, deixa de ser uma condução para se tornar apenas um pulso rítmico, como um coração que entende seu limite e se prepara para descansar.
Ao chegarmos ao zero do cronômetro, a ausência de um clímax bombástico ou de uma resolução heróica é o que torna o filme tão memorável. Ele se encerra em uma nota de quietude absoluta, forçando cada espectador a enfrentar o seu próprio tempo. Não há o conforto de uma lição de moral simplista, mas sim o convite à introspecção. O que resta após o silêncio final é a pergunta que ecoa na consciência. Se pudéssemos voltar atrás, o que teríamos deixado de construir para, em vez disso, vivenciar? O filme, portanto, cumpre seu propósito ao não nos dar respostas, mas ao nos entregar o espelho necessário para que possamos avaliar nossas próprias ruínas antes que a nossa própria contagem regressiva alcance o fim. É uma obra que não apenas retrata a morte de um homem, né, mas clama pela vida de quem ainda tem o privilégio de contar os segundos. A profundidade de Hitungamundur Takdir é uma ferida que o espectador carrega para fora da sala de cinema. Um lembrete vívido de que a nossa existência é, em essência, uma tapeçaria tecida com fios de urgência e arrependimento. O desfecho não é apenas o fim da jornada de um arquiteto, mas o encerramento de um ciclo de negação que todos nós, em algum nível, praticamos. A atuação do protagonista, marcada por uma contenção magistral, atinge seu ponto mais alto quando ele finalmente solta a caneta e permite que o peso dos anos de isolamento tome conta de sua postura. Ele não está apenas esperando o fim, ele está finalmente presente em seu próprio corpo, despojado das armaduras de prestígio que o separavam da própria humanidade. A direção, ao escolher o silêncio como ferramenta narrativa, cria uma atmosfera quase religiosa de abandono. Cada objeto no escritório, antes símbolo de uma carreira brilhante, ganha o status de uma relíquia obsoleta, iluminada pela luz crua e impiedosa de uma Jacarta que segue seu curso indiferente à tragédia contida entre quatro paredes. O espectador sente a claustrofobia dessa realização não através de artifícios técnicos, mas pela conexão quase telepática que o ator estabelece ao olhar para o vazio. É um exercício de honestidade brutal, onde a vaidade é substituída pela aceitação, e o sucesso é reduzido à sua dimensão mais simples e, por isso mesmo, a mais devastadora. A trilha sonora, ao cessar definitivamente momentos antes do corte para o preto, deixa uma marca indelével na consciência. A ausência de música é, por si só, uma escolha sonora que amplia o eco de nossas próprias respirações, obrigando-nos a ouvir o tic-tac mental do nosso próprio tempo. Não há heróis nesta história. Apenas seres humanos lutando contra a finitude com as ferramentas limitadas que possuem. O cineasta logra sucesso em transformar o sofrimento individual em uma experiência coletiva, forçando-nos a questionar se o nosso legado, assim como o do protagonista, será feito de concreto que se esfarela ou de momentos de afeto que, mesmo invisíveis, permanecem como as únicas estruturas sólidas que realmente deixamos para trás. Por fim, o filme consolida-se como um manifesto contra a alienação moderna. Ao abandonar as esperanças de uma redenção clássica, o longa nos presenteia com algo muito mais valioso: a lucidez. O cronômetro que marca o zero não é o fim da vida, mas o momento em que a vida, despida de suas metas e obrigações, revela sua beleza fugaz e sua fragilidade. Saímos da experiência cinematográfica com a estranha sensação de que o tempo, que antes nos parecia um inimigo a ser vencido ou um recurso a ser gerido, é o nosso bem mais precioso e indomável. A história, portanto, não se esvai com os créditos, mas começa a florescer na reflexão silenciosa de quem entende que o verdadeiro sentido da jornada não está no destino final, mas em ter tido a coragem de ser humano durante o trajeto. A repercussão de Hitungamundur Takdir estende-se agora para além da crítica cinematográfica, transformando-se em um fenômeno de introspecção geracional. Há um consenso silencioso entre aqueles que assistiram à obra. A sensação de que não saímos da sala apenas como espectadores, mas como testemunhas de um ajuste de contas existencial. A cena final, onde o protagonista finalmente larga o compasso, aquele mesmo instrumento que durante décadas serviu como uma extensão de sua arrogância técnica, tornou-se uma imagem icônica. O ator principal, ao realizar esse gesto simples, não encenou uma despedida, ele realizou uma renúncia. É a transição de um homem que tentou ser um deus de concreto para um mortal que aceita a poeira de sua própria condição. A direção de arte, notavelmente sóbria, evitou o erro comum de romantizar a morte, preferindo focar na banalidade dolorosa do declínio.
O escritório, que outrora parecia uma extensão da alma do protagonista, transfigura-se à medida que a contagem avança em um cenário de exílio. As maquetes, antes orgulhosamente exibidas, tornam-se, sob a luz inclemente de fim de tarde, apenas pedaços de madeira e acrílico acumulando pó. O diretor acerta ao mostrar que o tempo não perdoa a pretensão. Ele consome tanto a carne humana quanto o aço industrial. O espectador sente essa degradação em cada quadro, percebendo que a monumentalidade das obras do protagonista foi o combustível que alimentou o seu vazio interior. O peso emocional do filme é amplificado pela trilha sonora, ou melhor, pela deliberada ausência dela nos momentos capitais. Esse vazio acústico, preenchido apenas pelos ruídos distantes e urbanos de uma Jacarta alheia àquela pequena tragédia, cria uma tensão insuportável. É como se o mundo lá fora continuasse girando, indiferente ao fato de que ali, naquele andar alto, um homem estava enfim compreendendo a irrelevância de seu legado. O público se vê forçado a confrontar o próprio tic-tac de suas vidas. Esse cronômetro que não avisa quando os minutos estão se esgotando, mas que, implacavelmente, continua a subtrair o pouco que nos resta. Ao final, o filme não oferece uma conclusão, mas uma pergunta que permanece suspensa no ar, tão clara quanto o horizonte nublado de Jacarta após uma chuva torrencial. O que resta quando a carreira se apaga, quando os títulos são esquecidos e quando as paredes que edificamos começam a ceder? Hitungam Mundur Takdir não nos dá uma resposta, pois entende que a resposta é intransferível. Ele apenas nos entrega um lembrete cruel e necessário. Estamos todos, à nossa maneira, construindo ruínas. A verdadeira sabedoria, sugere o diretor, não reside em tornar nossas torres mais altas, mas em aprender a viver entre elas com a dignidade de quem sabe que o tempo, este escultor invisível, acabará por reduzir tudo ao silêncio. A obra, assim, não termina com o subir dos créditos, mas com o início de uma vigilância interna que esperamos nos torne um pouco mais presentes, enquanto ainda há tempo para respirar. A descompressão que ocorre após o fim de Hitungam Mundur Takdir não é apenas uma reação física à tensão do filme, mas uma reavaliação súbita do peso que carregamos em nossos próprios ombros. O protagonista, agora imortalizado naquela última imagem de entrega, deixa uma lacuna que o espectador sente a necessidade de preencher com suas próprias confissões. A maestria da atuação reside no fato de ele nunca ter pedido nossa comiseração. Ele nos forçou a olhar para o seu declínio com a mesma frieza técnica com que ele olhava para seus projetos. E, ao fazê-lo, revelou a face mais oculta da nossa condição. O terror de descobrir que por trás de toda a nossa dedicação profissional existe um espaço doméstico vazio, empoeirado, onde as relações humanas definharam à espera de uma atenção que nunca chegou. Há um detalhe sutil, quase invisível na cenografia do escritório, que ganha contornos de tragédia na segunda metade do filme: o telefone. Ele permanece sobre a mesa, imaculado, um monumento ao silêncio. Em vários momentos vemos o protagonista hesitar antes de tocar no aparelho, sua mão pairando no ar, trêmula, carregada de uma hesitação que fala de décadas de orgulho. O ator consegue, através de uma microexpressão, um breve contrair de mandíbula seguido de um suspiro, transmitir o peso monumental de um homem que sabe que, se ele ligar agora, o tempo não será suficiente para remendar o que ele mesmo destruiu. Essa é a verdadeira crueldade do roteiro. A percepção tardia de que a comunicação é o único material que não pode ser substituído por engenharia. A paleta de cores do longa, que evolui de um tom metálico e frio para um bege opaco e terroso, mimetiza a perda de vitalidade do protagonista. O diretor, em uma decisão visualmente ousada, utiliza a luz natural de Jacarta não como uma aliada, mas como um elemento de exposição. À medida que o protagonista enfraquece, a luz invade os ambientes com uma nitidez que não perdoa as olheiras fundas, os gestos lentos e a vulnerabilidade exposta. Ele deixa de ser o arquiteto que molda o ambiente para se tornar um objeto dentro dele, um elemento que se desgasta, que perde o contorno e a função. O ator que encarna essa desintegração física nos faz esquecer que se trata de uma interpretação. Há um abandono de si mesmo no olhar do personagem que é, em última análise, um ato de coragem cênica absoluta. Ao final, o espectador entende que a contagem regressiva que dá título ao filme nunca foi sobre o relógio. Ela é sobre o esgotamento da ilusão. O destino do título não é a morte, mas a inevitável clareza que surge quando os monumentos que construímos perdem o sentido.
Quando as luzes da sala se acendem e o silêncio se torna denso, somos obrigados a encarar nossas próprias maquetes. Aqueles projetos de vida, carreira e sucesso que nos mantêm ocupados enquanto a existência escorre por entre nossos dedos. O filme, como um espelho de prata oxidada, nos devolve uma imagem de nós mesmos que não tentamos olhar com frequência. Ele nos deixa no limiar de uma nova percepção, a de que talvez, antes de o ponteiro atingir o zero, o ato mais revolucionário que podemos realizar não seja construir algo novo, mas finalmente habitar o presente, com todas as suas falhas e sua breve, maravilhosa e insuportável humanidade. A ecoar o encerramento, o que resta no espectador é a sensação de ter testemunhado um funeral não de um corpo, mas de uma obsessão. A transição visual da metrópole vibrante, com suas luzes de néon que prometem o infinito, para a penumbra estática do apartamento do protagonista, funciona como um divisor de águas na narrativa. O arquiteto, em seus últimos movimentos, não busca mais a retidão das linhas ou a perfeição dos ângulos. Ele parece, finalmente, compreender a geometria do erro. A câmera, em uma escolha de enquadramento que beira a intrusão, capta o momento em que ele deixa cair uma lapiseira sobre o desenho final. O som do objeto atingindo o solo, um estalo seco e metálico, soa como o martelo de um juiz selando o destino de sua carreira. É um momento de uma fragilidade atroz. Ele não se abaixa para pegar a ferramenta. Ele apenas olha para o chão, e naquele desvio de atenção, vemos um homem que pela primeira vez não está calculando, apenas sentindo o peso do que nunca foi edificado. A ex-esposa, que retorna brevemente numa sequência de memória, é descrita não através de grandes diálogos, mas pela textura de um lenço esquecido sobre a cadeira. Ela é a personificação da vida que passou pelas frestas de sua estrutura. O protagonista, ao tocar o tecido, não exibe uma lágrima, mas um espasmo de reconhecimento. O ator principal, em uma demonstração de controle dramático, permite que seu rosto revele uma colcha de retalhos de mágoas. Não há redenção hollywoodiana. Há apenas o luto pelo tempo que ele gastou esculpindo aço, enquanto deveria estar, talvez, esculpindo laços. Esse contraste é o que torna o arco trágico tão devastador. O filme nos obriga a reconhecer que, muitas vezes, passamos a vida inteira cimentando nossas próprias celas de isolamento, convencidos de que estamos construindo catedrais. A cidade de Jakarta, com seu incessante zumbido de progresso, torna-se, nos minutos finais, uma entidade hostil. O contraste entre a urgência da vida lá fora e a imobilidade absoluta do protagonista é o que acentua o isolamento. Ele, que outrora ditou o crescimento vertical daquelas ruas, agora é apenas uma nota de rodapé no caos urbano. O diretor captura essa ironia com uma crueza absoluta, um prédio imponente refletido no vidro do hospital, enquanto o homem no leito luta para simplesmente respirar. A metáfora é clara, mas nunca didática. Nós somos os arquitetos de nossas próprias prisões. E a liberdade, quando finalmente percebida, chega sempre um momento após o nosso tempo ter se esgotado. Ao sairmos do cinema, o ar noturno parece diferente, carregado da mesma melancolia que impregnou a tela. A obra não nos devolve a rotina da mesma forma que entramos. Ela nos devolve com uma urgência incômoda. Somos agora portadores daquela contagem regressiva silenciosa. O protagonista, ao se despir de suas vaidades, nos força a olhar para o céu e nos perguntar o que restará de nós quando o último cálculo finalizado e a prancheta for posta de lado. O filme não termina com uma lição, mas com um convite ao silêncio. É nesse silêncio que talvez possamos finalmente começar a construir algo que não dependa do concreto, mas apenas da nossa capacidade de ser, em toda a nossa efêmera e frágil humanidade, um pouco mais presentes antes que a luz da sala se apague de vez. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Cinemistique. Se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. No vídeo de hoje, vamos discutir o filme Nonton Hitungan Mundur Takdir, Sulisuara. A história de Hitungan Mundur Takdir é uma jornada visceral sobre o peso das escolhas que moldam nossa existência. O protagonista, interpretado com uma intensidade que transborda a tela, carrega em sua performance a mesma inquietação que sempre definiu sua carreira. Ele não apenas atua, ele habita o personagem, trazendo para o papel experiências pessoais de uma trajetória marcada pela busca incessante de autenticidade no cinema indonésio. O filme nos apresenta uma contagem regressiva fatídica,
onde cada segundo desperdiçado é uma nota dissonante em uma sinfonia que caminha inevitavelmente para o fim. O diretor deste longa não esconde suas influências. É evidente que houve uma inspiração profunda no cinema existencialista europeu, fundindo a crueza das ruas de Jacarta com a melancolia de obras que questionam o sentido do destino. A narrativa flui de maneira quase hipnótica, forçando o espectador a encarar a fragilidade do tempo. Quando o protagonista enfrenta seu dilema central, sentimos a pressão psicológica que ele mesmo impôs ao projeto, dedicando meses de preparação solitária para captar a essência de um homem que vê seu horizonte se estreitar. Há uma beleza trágica na forma como o roteiro lida com o inevitável. Não se trata apenas de uma história sobre a morte, mas sobre o que deixamos para trás quando o cronômetro para. A fotografia, com seus tons frios que contrastam com o calor sufocante das locações, reforça a sensação de isolamento. É fascinante notar como o ator principal utiliza seus próprios traumas de infância para dar veracidade ao sofrimento do personagem, transformando o set de filmagem em um confessionário. O resultado é um trabalho que não se limita a entreter, mas que nos obriga a olhar para nossos próprios relógios, questionando se estamos de fato vivendo ou apenas esperando a contagem chegar ao zero. Ao final, o que resta é a sensação de que o destino não é algo que nos acontece, mas algo que construímos no breve intervalo entre o fôlego e o silêncio. A profundidade emocional de Hitungga Mundur Takdir revela-se ainda mais quando observamos as nuances da interação entre o protagonista e os personagens secundários, que funcionam como espelhos de suas próprias falhas. Cada diálogo, carregado de uma crueza quase teatral, parece ter sido lapidado para expor as feridas abertas de quem se percebe sem saída. A atuação é um exercício de desnudamento. O ator principal, conhecido por seu rigor metódico em produções anteriores, desta vez ultrapassou os limites do conforto. Disse nos bastidores que ele isolou-se em uma zona rural da Indonésia por semanas, mimetizando o silêncio de alguém que aguarda o veredito final do próprio corpo. E essa entrega física é palpável em cada tremor de suas mãos, e na forma como seus olhos, inicialmente repletos de esperança, tornam-se opacos pela aceitação da finitude. Há um detalhe crucial na construção do personagem que reside em sua profissão original dentro da trama. Um arquiteto que planejou edifícios para durar séculos, mas que agora se vê incapaz de sustentar a estrutura de sua própria vida. Esse paradoxo é o coração pulsante do filme. O diretor utiliza essa metáfora profissional para contrastar o desejo humano de eternidade com a efemeridade biológica. A cinematografia acompanha essa derrocada, onde as linhas retas e os ângulos precisos das construções do protagonista começam a ser invadidos por luzes borradas e enquadramentos instáveis, como se o mundo ao seu redor perdesse a nitidez assim como ele perde a conexão com a realidade. A trilha sonora, um elemento muitas vezes subestimado, aqui é quase uma personagem antagônica. Ela não dita apenas o ritmo da contagem regressiva, mas parece sussurrar os arrependimentos que o protagonista tenta sufocar. É possível ouvir, entre as camadas de sons ambientes de Jacarta, uma melodia melancólica que remete às composições clássicas de diretores que o cineasta admira. Uma homenagem sutil que ele faz questão de imprimir em cada cena. O filme não oferece um alívio cômico ou uma redenção simplista. Pelo contrário, ele nos convida a mergulhar no desconforto de um homem que entende que a verdadeira tragédia não é o fim da vida, mas a descoberta de que ele dedicou toda a sua existência a edificar algo que não lhe trouxe o preenchimento necessário para enfrentar o escuro. A relação com o tempo no filme é, portanto, uma ferida aberta que não cicatriza. Ao ver o personagem repassar suas memórias, percebemos que o ator empresta seus próprios momentos de dúvida sobre sua carreira para dar cor a esse arrependimento. Não estamos vendo apenas um homem fictício morrer, mas a própria essência de um artista confrontando a possibilidade de ter desperdiçado o dom que o definia. O clímax não explode em gritos ou ações heróicas. Ele se dissolve em uma quietude devastadora. É um lembrete cruel e necessário de que o tempo não é uma entidade externa, mas uma extensão do que decidimos valorizar. Ao subir os créditos, o espectador não sente apenas a conclusão de uma história, mas o peso da sua própria trajetória, deixando uma marca indelével na consciência de quem se atreve a assistir a essa confissão cinematográfica.
O que torna a jornada de Hitunga Mundur Takdir verdadeiramente singular é a maneira como o filme disseca a nostalgia. Não aquela saudade doce de momentos felizes, mas o tipo de nostalgia que corrói, feita de oportunidades perdidas e palavras engolidas pela conveniência social. O protagonista não é um herói trágico clássico que busca redenção através de grandes gestos. Ele é um homem comum, um arquiteto que construiu arranha-céus, mas que se sente um estranho em sua própria casa. Ao observar suas interações com a família, nota-se uma distância física que reflete a falência emocional de um homem que priorizou o concreto em detrimento do afeto. O ator principal, cuja carreira é pautada por papéis que exploram a fragilidade masculina, traduz esse isolamento com uma economia de gestos que é, ao mesmo tempo,